E a equação de Navier-Stokes é uma equação de derivadas parciais, né? Enfim. Vamos lá. Parece semelhante? Parece, né? Mas não é o mesmo problema. Qual é a diferença desse problema para o problema pré-aula? Tem uma diferença. Aqui nós estamos falando de uma reta. Ah, mas o que é? Reta é reta. Reta é uma coisa assim, no espaço. Um plano é um plano. Né? Então, isso aqui nós tínhamos calculado antes, né? Mais 16 menos 3z igual a menos 42. Então, um plano, eu tenho 3 dimensões. Eu tenho uma dimensão em x, eu tenho uma dimensão em y, eu tenho uma dimensão em z, necessariamente. Uma reta, não. Uma reta pode ter só 2 dimensões. Por exemplo, posso ter x em função de z, ou y em função de x, ou melhor, z em função de x. Enfim. Então tá, vamos brincar aqui com essa história de reta. Então eu tenho uma reta e eu tenho um plano de corte que é x, x igual a menos 1. Então na hora que eu faço o corte x igual a menos 1, eu vou ter uma borda e essa borda eu vou ter uma curva. Então eu quero saber qual é a equação da reta tangente a essa curva no ponto, né? Por exemplo, deixa eu só ver uma coisa. Então, para entender o problema, tenho z 16 menos x ao quadrado menos y na quarta. Tudo isso elevado a 1/2. Tá? Aqui é a minha superfície. Lindamente. Aí eu corto ela por um plano x igual a menos 1. Então é o plano de corte. Vou botar uma outra cor. Tá? Uma cor bem radical, um vermelho. Ó, fui lá e cortei ela. Aí quando eu corto ela, né, fiz aquele corte ali. Quando eu corto ela em x igual a 1, né, eu tenho uma borda ali, ó, a borda. Né? A pergunta é, qual a equação da reta, né, num ponto dessa borda? Então, eu vou escolher um ponto dessa borda, vou passar uma reta tangente. Né? Escolhi um ponto dessa borda, sei lá. Peguei esse ponto aqui. E aí, nesse ponto aqui, eu quero calcular, eu traço uma reta. Aqui tracei a reta. Eu pergunto, bom, qual é a equação da reta tangente nessa borda? Então, a questão é a seguinte, como ele está em cima desse plano, que é o x igual a menos 1, ele é paralelo ao eixo x. Ou melhor, ele é constante, o x é constante. Tá? Então, ou seja, esse eixo aqui é meu eixo x. Então, esse eixo verde aqui é o eixo y. Então, ele está fixo no eixo x, mas ele está paralelo ao eixo y. Então, por exemplo, aqui nesse outro, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui. Essa cor aqui não adiantou em nada, né? Vou pegar esse ponto aqui, né? Eu vou ter um x menos 1 e um y qualquer. Vou pegar esse ponto aqui, eu vou continuar tendo um x menos 1 e um outro y. Então, o que acontece? O x, nesse ponto, é fixo e o y está variando. Então, se o x é fixo, o que é o valor fixo? Ele é constante. Se o x é constante e o y está variando, então a declividade dessa reta
vai ser uma derivada em relação a y. Porque com a derivada em relação a y, eu estou considerando o x fixo e o y variando. Certo? Então, esse é um raciocínio que se pode fazer. Ou, se não, você decora. Ah, é plano de corte em x, então minha derivada é em y. Mas o professor não gosta de decorar, o professor gosta de saber as coisas. Então, tá. Então, a equação da reta tangente, retomando do cálculo 1, a equação da reta tangente é essa. Aqui, considerando uma derivada em relação a y, né, eu vou colocar a minha derivada em relação a y. Então, a minha variável dependente, né, agora mudou, a minha variável dependente é o z. Bom, o Z0 a gente já calculou anteriormente, era o 3, né? Essas contas a gente fez na pré-aula. Mas que a gente fez lá na pré-aula? Calculamos a derivada. Então, né? Lá na pré-aula a gente calculou a derivada. Então, para quem não estava lá, qual a regra que a gente aplicou, né? A gente sabia que a minha f é uma potência de expoente fracionário. Né? Então, minha f é uma potência fracionária. Então, a regra de derivação, né, vai ser a U na P. Qual é a regra de derivação na U na P? E U na P menos 1 vezes a derivada de U. Então, se a minha função é essa, então aqui está 1 meio, P, aqui está meu U na 1 menos 1 meio, que é menos 1 meio, né, vezes a derivada da U. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, colegas. Ô, professor, essa aí é alguma das... Meu Deus. Das contas do pós-aula que a gente ficou com 8 exercícios, é isso? Não sei, acho que não. Não? Ah, não. É do pré-aula. É parecido. Ela pode ser Não, parecida. mas o colega, tem parecido assim no pós-aula da semana passada. Isso, não, eu só estou perguntando porque ou eu fiz muita confusão, porque eu fui muito mal assim nesse questionário, até eu me impressionei assim, do tanto que eu fui ruim, eu devo ter interpretado alguma coisa errada, ou errado um sinal no começo. Eu até fiquei meio assustado, porque até então estava indo bem. Eu não sei qual, eu não lembro das questões que eu postei no pós-aula, mas essa é do pré-aula, com certeza. Pode ter parecidas lá no pré-aula, no pós-aula. Pós-aula tá tudo bem, porque geralmente eu ponho umas raízes, eu adoro essas raízes. Tá? Tranquilo, só obrigado, valeu. Nada. Professor, ao invés da raiz está 1/3 lá no pós-aula. Ah, parecido. Tá. Pode ser. Bom, tá. Então, isso aqui está feito. O professor, não está invertida a potência ali? Não é 1 meio menos 1? Ah, é verdade. Fiquei olhando agora. É, 1 meio menos 1. É, isso é verdade. Beleza. Eu troco. Então, aqui 1 meio menos 1, deu isso aqui. Ok. Então tá. Feito isso aqui, já tínhamos chegado nessa situação, né? Ou seja, a derivada aqui, menos 4y na terceira, parará. Então, repara da diferença anterior, né? Ela estava nessa multiplicação de fração. Ficamos nesse formato. Agora eu vou simplificar o 4 sobre o 4 e o 2, né? 4 que divide 2, vai ficar menos 2. Então tá. Beleza. Bom, feita a derivada em y, agora eu calculo essa derivada no ponto. Ou seja, eu substituo, calcular uma derivada no ponto é pegar o valor do x, pegar o valor do y, trocar por x e y. Né? Então, como está aqui, menos 2 na terceira, né? Vai ficar menos 8, por isso vai ficar o mais 16. E aqui embaixo a gente já viu que isso aqui é 3, né? Então ficou 16/3. Okay. Beleza. Agora,
eu vou substituir tudo na minha equação da reta tangente. Então, tá, o 3 vai para o lugar do Z0, o 16 terços para o lugar da derivada, e o menos 2 para o lugar do y0, como está aqui. Só botei e encaixei as pecinhas no seu devido lugar. Tá? Feitos os encaixes. Ó, repara que é menos e menos, ficou mais. Tá? E aí, o que aconteceu aqui? Ficou 16 terços vezes y, mais 16 terços vezes 2. Então, ficou 16 terços vezes y, mais 32 terços, né? Ficou 16 vezes 2, 32. Agora, o que aconteceu? Eu somei, né? Fiz 3 mais 32 terços. Então, 3 mais 32 terços dá 41, né? Então, 3 mais 32 sobre 3. Põe tudo sobre o mesmo denominador. Então, o que acontece? 3 vezes 3, 9. 1 vezes 32, 32. Isso dá 41. Muito bom. Aí, prontinho. A equação da minha reta. Gente, tá? Ali, ó. Fiz o desenho. Então, tá aqui a equação da reta tangente. Aqui está o corte. Ali, ela, no ponto em questão, eu posso usar um vermelho. Então, aqui no ponto em questão, né, ela toca, a reta tangente toca a superfície. Certo? Bom, aqui esse link aqui ele vai para a figura, né? Isso aqui é que o GeoGebra eu posso criar uma conta e parará, daí fica lá o código que eu usei para fazer a conta, para fazer fazer o gráfico. Bom, em plano tangente, em reta tangente, não sobra para nós um plano tangente. O que você repara de uma coisa para outra? Né? As equações. Repara que quando eu tinha uma equação de plano tangente, ó, se eu pegar isso aqui é a equação da reta tangente, né? Dando um plano de corte em y. Tá? Se eu pegar isso aqui com isso aqui, é o oposto. É a equação da reta tangente com plano de corte em x. O que o plano tangente faz? Ele mescla as duas coisas, né? Eu não vou deduzir essa equação com vocês, é uma equação até bem bonita de deduzir. Né? Espero que vocês acreditem nela. E aí o problema é o mesmo que nós tínhamos lá no pré-aula, né? Bom, exatamente o mesmo problema. Aqui meu plano tangente, então nós temos que encaixar pecinhas. E esse é um grande problema, do cálculo 2, porque no cálculo 2, tudo que nós vamos começar a ver a partir da aula de hoje é encaixar pecinhas nos seus devidos lugares. Certo? E essa é uma atribuição que vocês, como engenheiros, vão fazer muitas vezes. Vão pegar as formuletas e vão ter que saber encaixar as pecinhas nos seus devidos lugares. Né? Tem que fazer preâmbulos. O que é preâmbulos? Antes de chegar no grande finale, vocês vão ter que fazer, né, outras etapas para poder chegar aonde tem que ser. Certo? Então, aqui nós vamos, então, começar a tratar disso, né? Então, acho que às vezes alguns alunos chegam assim com aquela ideia um pouco equivocada, tipo, eu faço apenas um processo e eu tenho uma resposta. Não, geralmente os processos eles são em cadeia, ou seja, eles têm uma série de passos até chegar lá. É o que acontece aqui, para você achar a equação do plano tangente, você tem uma série de processos. Você vai ter que juntar todos eles num código e entregar. Que é o caso aqui, o meu código final é esse aqui, né? Em vermelho. Então, nós temos que agora encaixar as coisas. Então, tá. Pois bem, então vamos encaixar essas coisas aqui nessa fórmula horrorosa. Primeiro, Z0.
nós já sabemos que ele vale 3, porque é a função calculada no ponto. Então, substituo aqui 3. Isso a gente fez em alguns slides anteriores e na pré-aula. A derivada em relação a y, nós já calculamos, ela é 16 terços. Isso aqui já está feito. O que nós já conhecemos do exercício anterior, do tangente, está marcadinho ali. O que nós não conhecemos ainda é o que está em vermelho. Melhor, o que nós não conhecemos? Nós não conhecemos ainda a derivada. Uma coisa que eu marquei mais. Nós não conhecemos ainda apenas a derivada em relação a x0, né? Em relação a x. Porque o meu x0 é o menos 1. Eu devia ter botado aqui a mesma corzinha. Assim. Então, falta a derivada em relação a x. Derivada em relação a x é o mesmo processo, né? Então, nós estamos fazendo uma regra certo? E a minha derivada da U na P é essa aqui. Bom, aqui meu P, que é 1 meio. Aqui está meu U. Aqui está o 1 menos 1 meio, que é isso aqui. Aqui está a minha derivada da U. Então, vai ficar... vamos escrever na forma que tem que ser. 2 raiz de 26 menos x2 menos y na quarta, vezes a derivada em relação a x. 0 menos 2x menos 0. Então, menos 2x sobre 2, raiz de 26 menos x2 menos y na quarta. Esse simplifica esse, então vai sobrar menos x sobre a raiz. Vamos já subir aqui as respostas. Então, o mesmo processo, é uma coisa bem mecânica. Ali o 2x, simplificou, ficou aquilo ali. Agora, eu vou calcular a derivada no ponto. Então, calculando a derivada no ponto, no lugar do x é menos 1, no lugar do y é menos 2. Chegamos a 1/3. Tá? Então, aqui embaixo é 3. Mas a gente tem que lembrar que aqui eu tenho um sinal negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, por isso ficou 1/3. Bom, agora eu junto tudo, tem tudo, né? Coloco tudo no seu devido lugar. Então, todas as peças eu já tenho na mão, agora eu vou encaixar elas no meu código. Tá? Então, cada uma delas eu vou jogar no meu código. Então, tá ali. Encaixei todas. Né? Aí a gente tem que fazer as adaptações. Menos e menos ficou mais, menos e menos ficou mais. Certo isso aqui? Tá certo. O prédio aqui não cai? Não cai mais. Mas aquilo que eu já disse, não está comercialmente viável, né? Então, tornar isso digerível. Então, aí, aqui eu não sei como é que eu fiz. Aqui eu terminei aqui. Eu terminei aqui, né? Lá na pré-aula eu terminei diferente, né? Na pré-aula eu terminei diferente. Alguém vai dizer, mas isso aqui é diferente. Não, é a mesma coisa, né, gente? Olha só o que acontece. Se eu faço Z, põe tudo sobre o denominador 3. Vai ficar x, 16y, 3 vezes 3, que divide 1, dá 3. Vezes 14, 42. Então, vai ficar quanto? X mais 16y menos 3z igual a menos 42. Mesma coisa. Tá? Quanto faz? Claro, se nós tivéssemos, né, sempre tem aquele aluno preocupado com avaliação, né? Se nós tivéssemos uma avaliação presencial, onde eu ficava lá sentado 3 horas olhando para vocês preencher uma lista de exercícios, tanto faz, porque depois eu ia ler e ia ver, ele fez assim, ele fez assado. Sempre mais aberto quando a gente faz uma avaliação descritiva e aí o professor vê o que vocês fizeram. Como eu não vou poder ver o que vocês fizeram, né?
eu vou, de alguma maneira, colocar um item. Então, vocês têm que saber se a que vocês encontraram corresponde ao item que está lá. Certo? Tem as suas desvantagens. Sempre tem aqueles, é muito mais fácil, daí agora eu só marco lá. Saber o que está marcando. Não, é que na prova descritiva, por mais que eu botasse itens, né, fazia sempre 8 itens objetivos, eles só valeriam se houvesse uma descrição, né? Aí você poderia não encontrar, fazer certo e não encontrar o item por não fazer essa associação. Eu ainda acabava dando certo, né? Então, vocês ainda ganhavam mais essa chance. Agora, nem isso, porque se você marcou errado, corrige não sou eu. Eu não corrijo nada mais. O computador é que corrige as coisas para mim. E o computador é implacável. Então, vale? Embaixo daquele 3 ali que tá sozinho, não tem um. 3 sozinho? Z igual a 3. Aqui? Isso aqui? Daí não considero nada. Não, porque você tem 3 que divide 1, né? 3 que divide 1 é 3. Né? E aí, na hora que eu fiz a continha, fiz 1/3, fiz 3 mais 1/3 mais 32/3. Faz a continha, eu tenho 1 vezes 3 vezes 3. Poderia botar 9, né? Mas tanto faz. 3 que divide 3, 3 que divide 1 dá 3. Vezes 3, 9. 3 que divide 1, 3 dá 1. 3 que divide 3 dá 1. Então, isso aqui dá 42. Mesmo. E 42/3, eu faço dividir 42 por 3, dá o nosso 14. Ok? Bom, então aqui, o que é a ideia aqui, né? Aquilo que eu falei anteriormente lá na pré-aula. Como ele é um plano tangente, no ponto de tangência, a cota da superfície e a cota do plano são as mesmas. Certo? Então, meu Z0 é a cota da superfície para aquele ponto. Então, essa cota aqui é a cota gerada por -1 e -2. Se eu calculo o plano tangente, né, o Z do plano tangente para a mesma cota, a mesma. Por que é a mesma? Porque nesse ponto, os dois se encontram. Os dois se... Certo? Daquele... Então, é um ponto de tangência. Eles podem se encontrar em outro lugar? Não. Plano tangente só se encontra naquele. Certo? Claro, pode, dependendo da geometria do problema, eles podem fazer uma secante, enfim. Mas naquele ponto ali, se eu estou dizendo que ele é tangente, eles vão se tocar ali. Né? Aquela coisa, eu nunca posso... Eu poderia dizer assim, e só se tocam esse ponto e acabou-se. Mas tem que pensar, tem certeza? Aí vem uma regra do nosso tempo de hoje. Se você não tem certeza, você diz que é só ali. Então, não generalize. Você pode estar cometendo uma fake news. Então, não vou dizer fake news. É só naquele ponto ali que eles se tocam, que eu sei. O resto, temos que investigar. Ali, né? Ali o nosso... Botei lá meu plano. Como eu escorar? Fui lá, escorei um compensado. Né? Tá lá um negócio, escorei o compensado. Né? E aí, só em um ponto, mas em um pontinho o compensado encostou. Tá? Bom, vamos agora sair um pouco da interpretação geométrica da derivada e passar para uma interpretação mais cotidiana. Né? Por exemplo, uma derivada. Né? A derivada, vocês já viram lá do cálculo 1, é uma taxa de variação instantânea. Tá? Isso também é trabalhado na física. Né? Velocidade é uma taxa de variação instantânea.
No nosso caso é o mesmo. Você tem duas variáveis, né? Pelo menos aqui na nossa disciplina. E aí você tem o seguinte, por exemplo, aqui eu criei essa ideia básica. Então, você tem um aplicativo, um Uber da vida, que cobra que R$1,25 o quilômetro e R$0,15 o minuto. Você tem duas medidas. Você tem uma medida de tempo e uma medida de percorrida. Né? Então, o custo, a função custo, vai ter que levar em consideração as duas coisas. Né? Imagina, quem programou, né, fez o programinha para a função custo, ele teve que montar uma coisa desse tipo. Simples, é uma função de duas variáveis. Certo? É uma conta de padeiro que a gente faz ali, sem se dar conta que está trabalhando com uma função de duas variáveis. Né? Mas, se eu quero generalizar para todos, eu vou ter uma função de duas variáveis. E aí a questão é interpretar as derivadas. A derivada de C em relação a X e a derivada de C em relação a P. Como eu interpreto essas derivadas dentro desse contexto? Bom, se você olhar aqui, a interpretação dela já está bem clara, né? Nós temos, primeiro, isso aqui é uma função linear. Né? Se é uma função linear, as nossas taxas, isso é uma característica de tudo que é linear. Tudo que vocês escutarem assim, a palavra mágica da engenharia é a palavra linear. Escutar a palavra linear, é linear. Qual a grande vantagem da linearidade? As taxas de variação instantâneas são constantes. Né? Ó, aqui, ó, a minha taxa de variação instantânea. Aqui na taxa 125, melhor, 1,25 real o quilômetro. Ou seja, se você faz a derivada em relação a x, essa expressão você vai encontrar 1,25. Então, a minha taxa de variação instantânea, nesse caso, a minha derivada corresponde ao quê? A taxa de variação do preço em relação ao trajeto percorrido. E isso é constante. Né? É 1,25 real o quilômetro. É constante. Né? Da mesma maneira, se eu faço essa derivada aqui, 0,15. Qual a interpretação disso? O custo por minuto. Então, esse aqui é o custo por quilômetro percorrido. Custo por minuto. Né? Então, o custo por minuto é 0,15. É constante. É constante, não é variável. Poderia criar algo um custo variável? Posso. Pode criar. O programador pode criar um custo variável e aí você vai ter uma derivada que vai depender do tempo. Nesse caso aqui, a minha taxa ela é constante. Tá? Posso ter uma taxa que aumenta o custo conforme aumenta o tempo de viagem. Imagina, quando estávamos num período normal, antigo, saindo das 5h30 do centro para vir para a FTEC. O professor desesperado pega um Uber e aí pensa, ele vai pela Freeway porque vai ser mais rápido. E aí ele esquece que tem o jogo da Libertadores na arena. O aplicativo é adorado aí, né? Enfim, as derivadas são taxas de variações instantâneas. Constantes só se a minha função for linear. Essa é a grande vantagem da linearidade. Né? Bom, aqui tudo que eu já tinha falado. E agora vamos fazer conta. Vamos botar umas coisas aqui mais cabeludas. Né? Ali estava fácil, né? Então, tá o índice frio. O índice frio W é uma medida que utiliza a taxa de perda de calor da pele exposta. De quão frio nos parece o ar se a temperatura real do ar for... Aquela história de sensação térmica. Daqui a pouquinho nós vamos estar escutando isso no rádio. A sensação térmica hoje é... Sempre aqui eles vão exagerar. Marcando 3 graus, eles vão dizer, está menos 40. Né? Famosa sensação térmica. E essa sensação térmica W
é o que a gente sente na pele, segundo o problema que está dizendo, ela depende do quê? Da temperatura ambiente e do vento. Né? Sempre tem a história, mas no vento é mais frio. Né? Então, depende da temperatura e depende do vento. E aí alguém foi lá, fez uma série de medidas e encontrou uma expressão ajustada. O que é uma expressão ajustada? Isso é um termo que a gente vai usar lá em cálculo numérico. É quando alguém pega uma tabela de dados e ajusta para essa tabela uma equação. Foi lá e ajustou uma equação. E a equação ajustada é essa. Aí o professor pergunta, determine e interprete as derivadas em relação a T e em relação a V. Né? Ele diz que como o W é o índice frio, é uma medida de temperatura, né? A temperatura da sensação térmica, isso é medida em graus Celsius. Então, beleza. O que acontece? Está aqui o meu W. E aí eu vou calcular a derivada em relação em relação à temperatura. O que acontece? Vamos lá. Vou pegar uma caneta e vamos calcular. Se eu for calcular essa derivada de 13 em relação à temperatura, é zero. Mas, eu vou calcular essa derivada em relação à temperatura. Vou calcular essa derivada em relação à temperatura. Isso aqui é V. Não tem T aqui. Mas, eu vou calcular a derivada em relação à temperatura. Tem um T aqui, né? Ele parece que está escondido, mas está ali. Então, sobrou. Está ali. Então, sobrou isso aqui. Sobrou isso aqui. Tá? Algumas conclusões que a gente vai tirar. A taxa de variação instantânea de W em relação a T não é constante. Diferente do problema do Uber, que eu criei ali, né? Eu não sei. Uma curiosidade, como é que o Uber calcula o valor? A taxa, ela não é constante. Essa minha taxa, ela depende da velocidade do vento. Certo? Depende da velocidade do vento. Tá? Eu estou olhando para a expressão. Ok. Agora eu vou calcular a derivada em relação à velocidade do vento. Se for calcular a derivada em relação a V, vamos lá. 13. A derivada de 13 em relação a V é zero. A derivada de isso aqui em relação a V é zero. Isso aqui. A derivada disso aqui em relação a V, bom, aí nós temos que fazer a conta. Então vai ficar menos 13,947 vezes 0,16 vezes V na 0,16 menos 1. 0,16 menos 1 dá menos 84. E se você fizer a continha, vou pegar ali, vou pegar 13, fazer menos 13, né? Mas vai ficar negativo, menos 13,947 vezes 0,16. Encontramos, então, o 0,23152. Então, eu fiz essa continha aqui. Agora, feita essa parte. Agora, eu vou pegar essa aqui. Bom, aqui eu vou ficar com 0,486 vezes T, a constante, vezes 0,16, vezes o V de 0,16 menos 1. 0,16 menos 1, 184. Então, sobrou 0,486 vezes 0,16 vezes T. Fazendo a continha na calculadora, eu vou encontrar esse resultado. Certo? Então, agora, o que eu verifico?
novamente, a minha taxa de variação ela não é constante e ela depende agora tanto da velocidade quanto da temperatura. Ela não é mais não é mais valor constante e depende das duas variáveis. Bom, então agora nós vamos para o intervalo. E no intervalo, vocês então vão completar a letra A letra B e a letra C. Nós já calculamos as derivadas. Vocês então podem fazer as contas e dar a interpretação. Certo? Então, tem 3 minutos, né? Mas eu não vou começar a fazer. Certo? Então, vamos lá. Vamos encerrar aqui a nossa primeira live e retornamos às 8h20 para, então, a segunda live. Certo? Uns 3 minutos. Quem quiser se manifestar, manifeste-se. Professor. Fale, Isaac. Para usar esses resultados aí, 15 e menos 1, né? Não. 15 menos 1 são os valores que alguém foi lá e mediu, né? O T é a menos 1, ou melhor, a velocidade T é menos 1 e a velocidade é 15, né? Então, não, eu só estou confundindo se não é para usar os resultados da... os resultados anteriores, sim. É para usar os resultados anteriores também. Ou então, sim, vai pegar essa derivada, ou senão tu calcula as derivadas, ó. O W é esse, a derivada é essa. O W é esse, a derivada é essa. Ou seja, o W é aquele W que a gente viu lá. E as derivadas são aquelas derivadas que nós calculamos lá. Uma dica, 20 minutos, você pode pegar a função e fazer a conta de novo para ver se chegar na derivada. Tá, esse material tá lá no Moodle. Deve estar. Deixa eu só ver uma coisa. Deve estar, senão eu posto ele. Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Deve ser esse aqui, ó. 04, cálculo 2, aula. Tá, aqui mesmo, achei. Ali ele, ó. Tá ali, ó. Tá, beleza. Valeu, senhor. Falou. Eu vou substituir o menos 1 e o 15 no seu respectivo lugar e vou fazer a continha. Tá? Aí nós temos que usar a nossa amiguinha. Opa, aqui. Então aí tem que usar a calculadora. Para isso. Tá? Então, saber usar a potência, né? Saber usar a potenciação na calculadora, importante. E, enfim, acho que aqui é só um exercício de calculadora, nada mais. Bom, calculando a derivada, né? Então a mesma história. A minha derivada em relação à temperatura é essa aqui. Tá? A derivada da temperatura depende apenas da velocidade do vento, né? Então, eu coloco lá o 15 no lugar do V e faço a continha. E aí eu encontrei 1,37 graus Celsius por grau Celsius, né? Parece uma taxa estranha. Mas o que ele está dizendo para mim? O que ela está dizendo para mim? Ela tem uma interpretação, né? Está dizendo para mim que na configuração de 15 metros por segundo de vento e uma temperatura de menos 1 grau Celsius, né? Nesse momento, a temperatura, a minha sensação térmica cresce, né? Cresce 1,37 graus Celsius a cada 1 grau. Né? Então, esse a cada 1 grau é por causa... Aqui embaixo eu estou fazendo uma derivada na temperatura. Então, aqui eu tenho nesse instante, por isso que eu estou dizendo, na configuração que eu tenho aqui, nesse momento específico, nessa configuração específica, a taxa é essa, ou seja, a taxa é 1,37 graus positivo, ou seja, é uma tendência de crescimento. Então, derivada positiva
no ponto indica que nesse ponto a função é crescente. Outro resultado do cálculo 1 que nós trazemos para cá. Tá? Bom, a derivada em relação à velocidade, essa aqui. Agora, o que a gente faz? Bom, agora eu vou e substituo, né, o meu T e o meu V nos seus respectivos lugares e faço as continhas, né? Sem mistério, calculadora, sem problema. Ninguém vai fazer essas contas à mão. Beleza. Então, qual a interpretação para esse fato, né? Ele está dizendo para nós que se V é 15 e a temperatura é -1, ou seja, nessa configuração, né? Ou seja, nesse momento, a temperatura W ela decresce. Por que ela decresce? Porque o resultado é um número negativo. Ela decresce. Ela diminui 0,23 a cada metro por segundo. Tá? Então, se eu cresço 1 metro por segundo, nessa temperatura constante, eu vou perder 0,23. Certo? Mas é nesse ponto. Tá? E o que acontece? Então, a minha derivada negativa no ponto indica que a minha função é decrescente. Por isso que eu tenho, né, eu estou dizendo que ela é decrescente, porque a minha derivada é negativa. Bom, esses resultados de cálculo 1. Indicação de crescimento e decrescimento. Isso é importante. Isso tem que levar. Né? Por exemplo, se a gente olhar para a nossa triste realidade, nossa triste realidade vivida hoje, né, onde você tem dias e número de mortos por Covid. Então, a nossa triste realidade, nós temos uma curva assim. Por que a curva é assim? Nossa derivada, em cada um dos pontos, em cada dia, a nossa derivada ela é crescente. A questão é saber se no dia de hoje a derivada no ponto foi maior ou menor que ontem. Porque se ela for menor que ontem, a gente tem uma esperança. Se ela for maior que ontem, quer dizer que nós ainda estamos subindo e subindo rapidamente. A velocidade, a derivada é uma velocidade. Quantas coisas estão andando naquele ponto. Por isso ela é tão importante. Bom. Vamos fazer mais um exemplo. Uma empresa comercial, o lucro diário em milhares de real. O meu L, qual é a unidade de medida do L? Milhares de real. Então, se o meu L é 5, é 5 mil real. Tá? Está em função do número de vendedores e do capital investido. Né? Em milhares de reais. Ou seja, de novo, o Y tem a mesma unidade do L, milhares de real. Ok. Numa certa época, né, um economista foi lá e modelou essa expressão. Numa certa época, o lucro é dado por essa expressão. Então, se a empresa conta com 7 vendedores e tem 30 mil investidos, o que é mais lucrativo? Tomada de decisão. Aumentar o número de vendedores, manter o capital, ou manter o número de vendedores e aumentar o capital. Então, tem duas possibilidades. São dois planos, né, de investimento. Né, dois planos. Eu aumento os vendedores e mantenho o capital, ou mantenho o número de vendedores e aumento o capital. Como é que nós vamos tomar essa decisão? Vamos olhar primeiro o que nós temos. O lucro é o L. X é o número de vendedores. O Y é a quantidade de milhares de real. Ou seja, se eu tenho Y igual a 2, isso quer dizer que eu tenho 2 mil reais investidos. E a derivada de L em relação a X, o lucro por vendedor.
Então, lucro por vendedor. Então, para a configuração 7 e 30 mil, eu tenho um lucro por vendedor. Calculando essa derivada. Né? Como é que eu calculei essa derivada? Vou pegar aqui. Vou guardar a caneta. A caneta do Zoom. Então, o que acontece? Derivada de 400. 0. Menos 2 vezes 12 menos x, vezes a derivada em relação a x de 12 menos x. Menos essa derivada aqui, essa parcela. A parcela só tem y. E eu estou derivando em relação a x. Então, isso aqui é 0. Tá? O que aconteceu? Essa derivada aqui, quanto? É menos 1, né? Derivada de 12 é 0. Derivada de menos x é menos 1. Né? Então, professor, por que ficou o 2 ali? Tipo, menos 2. Não entendi. Menos 2 é por causa da regra da derivação. Vamos botar uma coisa. Se eu for fazer essa derivada, vamos fazer ela ponto a ponto. Então, derivada de 400 menos a derivada em relação a x de 12 menos x ao quadrado, menos a derivada em relação a x de 40 menos y ao quadrado. Tá? Nós temos uma subtração, a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Derivada de 400 é 0. Bom, agora eu vou derivar isso aqui. Isso aqui eu tenho uma potência, uma U na P. Então, a derivada de U na P nós conhecemos. É P, U na P menos 1, vezes a derivada de U. Então, essa é a regra clássica. Vai ficar menos, que é esse menos aqui. Esse 2 aqui, que é meu P, veio para frente. 12 menos x, 2 menos 1, vezes a derivada em relação a x de 12 menos x. Menos, agora, essa derivada aqui. Bom, essa parcela aqui, eu só tenho... Ela só depende de y. Não tem x aqui. A derivada disso aqui é 0. Então... Entendi, senhor. Obrigado. 0. Bom, o 0 já não precisa mais estar ali. Certo? Então, vai ficar menos 2 vezes 12 menos x, elevado à potência 1. E essa derivada aqui vai ser quanto? Bom, a derivada de 12 é 0. A derivada de x em relação a x é 1. Então, sobrou menos 1. Tá? Por isso, esse é o resultado. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que abrir, fazer passo a passo. Tá. E aí, então, ficou esse menos 2 com esse menos 1, ficou essa expressão. Então, eu pego a expressão e guardo ela. Foi o que eu fiz. Mesma novelinha para o y. Então, vou fazer a derivada em relação a y. Aqui ficou menos 2 vezes menos 1, né? Mesma jogada que a gente fez antes. Derivada de 400 é 0. Essa expressão aqui, ela não tem y, ela só tem x. E essa expressão aqui, ela tem y, né? Então, vai ficar o 40 menos y, né? O 2 veio para frente pela regra da derivada da potência. 2 menos 1, 1. E aí a derivada de 40 menos y, que vai ficar o menos 1. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, sobrou isso aqui. Professor, o menos 1 ficou por quê mesmo? Porque nós temos a derivada. Então, vamos lá. Derivada em relação a y. Vai ficar derivada de y de 400 menos a derivada de y de 12 menos x ao quadrado menos isso aqui. A derivada de 400 é 0 menos. Essa expressão aqui só depende de x. E eu estou derivando em y. Então, 0. Menos. Qual é a regra de derivação? Derivada de uma potência. Derivada de uma potência é P de U na P menos 1
vezes a derivada do U, né? Nossa boa e velha regra da cadeia lá do cálculo 1. Então, sobrou 2, 40 menos y, de 2 menos 1, vezes a derivada de 40 menos y. Então, menos 2, 40 menos y ao quadrado, ou melhor, na 1 agora, né? Vezes a derivada. A derivada de 40 em relação a y é 0. Menos a derivada de y em relação a 1, a y é 1. Dessa maneira, fica menos 2 vezes, né? Isso aqui é vezes, menos 1. Certo? Estou fazendo passo a passo, não tem erro. Bom. Então tá. Beleza. Então, agora, nós calculamos as derivadas, mas nós não calculamos a derivada pontual, não temos condições de fazer nenhum tipo de conclusão, nós temos que fazer as contas. Vamos fazer as contas. Então, eu sei essa derivada. Se eu calculo a derivada no ponto, que é o ponto, para 7 vendedores e 30 mil investidos, é 30 mil corresponde a 30, porque o meu y, a unidade de medida, é linear. Ou seja, se eu digo que y é 30, quer dizer que eu tenho 30 mil. Então, a minha expressão, substituindo nos seus devidos lugares, eu concluo que o lucro de cada vendedor, né, gera é 10 mil reais. Ou seja, cada vendedor, nessa configuração, gera um lucro de 10 mil. Agora, o que eu tenho, nesse caso aqui, que a cada 1.000 investido, eu tenho um retorno de 20 mil. Ou eu tenho um lucro de 20 mil a cada 1.000 investido. Então, você tem essas informações aqui. Né? Você sabe qual é a taxa, né, por vendedor, qual é o lucro por vendedor, e você sabe qual é o lucro por capital investido. Então, nessa configuração que está aqui, o mais vantajoso é você aumentar o número de vendedores. O vendedor está te dando 10 mil de retorno. Então, nessa configuração aqui, o melhor é o quê? Investir mais dinheiro, né? Trará mais lucro com o mesmo número de vendedores. Eu mantenho o meu número de vendedores e aumento o capital investido. Certo? Segundo essa configuração aqui do nosso probleminha. Tá? Então, nessa configuração 7,30. Por que eu bato na tecla nessa configuração 7,30? Porque se eu passo para 8,25, eu passo lá para 9,55, muda a configuração. E pode ser que mude a decisão. Certo? Porque essa é uma característica da derivada. Ela é pontual, ela é instantânea. Tá? É o nosso ponteiro do nosso velocímetro, né? A nossa velocidade lá do Waze, que fica variando. Para ser chato, é a nossa velocidade de download. Bom, vamos indo adiante. Vamos ver mais algumas aplicações, outras interpretações da derivada. Outra interpretação que a gente pode ter é o famoso problema das placas metálicas, né? Você tem uma placa metálica e essa placa metálica é ligada a uma fonte de calor. E a distribuição da temperatura na placa é dada por essa expressão. Essa é mais expressão da distribuição de temperatura. Cada ponto da placa, né, eu tenho uma temperatura. Então, engenheiros adoram sistemas cartesianos, né? Eles usam o sistema cartesiano. De vez em quando eles gostam do polar. Tá? E para quem acha que eu estou falando, eu estou sendo patrocinado por alguém, eu estou falando de um sistema de referência, onde eu estou levando, eu vou ter um eixo polar, eu vou ter um R e eu vou ter um teco. Né? É um sistema de referência diferente do cartesiano. Enfim, nós aqui só trabalhamos no mundo cartesiano. Né? O mundo polar é bem legal.
Então, os engenheiros vão lá e põem eixos cartesianos em tudo, aí eles conseguem calcular, né, as medidas, assim, né? Em cada um desses pontos eu consigo calcular a temperatura. Por essa expressão aqui, né, alguém foi lá e conseguiu modelar a distribuição da temperatura por essa expressão aqui. Chegou assim, a distribuição é essa. Tá. A pergunta que eu faço olhando para essa distribuição, será que dá para saber onde é que está o centro do calor? Não dá. Ai, professor, isso é magia negra. Não, não é magia negra, não é magia negra. Já foi o tempo que a gente dizia que era magia negra. É simples, ó. Isso aqui é um exponencial. O máximo que o exponencial... E é um exponencial o quê? Negativo. O que a gente sabe lá do nosso passado? Passado de cálculo 0, cálculo 1. Eu sei. Exponencial, quando ele é um exponencial negativo, né? Eu tenho aqui e na menos x, por exemplo, ele decai. Então, quando ele for zero, quando eu tiver e na zero, esse valor vai ser 1. E aí, quando eu vou crescendo aqui, ele vai diminuindo. Então, quando eu tiver aqui no centro, 0 e 0, a minha temperatura vai ser 100. Então, vai ser x0, y0, a temperatura vai ser 100. Se eu andar para cá, para onde eu quiser andar, eu vou estar mudando aqui dentro. E eu vou estar criando um número sempre positivo. Porque x ao quadrado vai me gerar um número positivo. Y ao quadrado vai me gerar um número positivo. Positivo com positivo, soma positivo, dá positivo. Mas eu tenho um sinal negativo aqui. Então, quer dizer que eu vou estar sempre nesse caso aqui, ó. Eu sempre vou estar diminuindo. O exponencial, ele tende a diminuir. Então, se ele tende a diminuir, ele vai puxar o 100 para baixo. Então, quer dizer que o lugar de maior temperatura é esse. Esse aqui é o lugar de maior temperatura, é porque aqui está a minha fonte de calor. Só por uma questão de analisar a fórmula. Precisa fazer isso todas as vezes? Não, gente. Quando a gente pega uma fórmula, está molhada, pergunta para ela, conversa, tem um papo, né? Ou já sai. Né? Bom, tá. Agora vamos fazer um momento remember. Vamos retornar no passado recente. Obter as curvas de nível em igual a 90, igual a 80 e igual a 50. Como é que ele faz isso, gente? Vamos lá. O que será que acontece aqui? Ó? Equação da curva de nível. Se o t é 90, eu vou colocar o 90 no lugar do t. Tá? Vou colocar o 90 no lugar do t. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com essa equação aqui. Aí eu fiquei 90 igual a isso aqui. O que aconteceu? Por que daqui para cá gerou isso aqui? Por que será? Ora, porque eu fiz 90 dividido por 100, eu isolei o meu exponencial. Vamos supor que eu estou tremendo na base com medo desse exponencial. Né? Então, eu vou isolar o exponencial para eu enxergar o que esse exponencial está fazendo. Então, eu joguei 100 para o outro lado. E ficou 90 sobre 100. 90 sobre 100 é 0,9. Não sei mais nada sobre isso, professor. Isso aqui é horrível. E tá bom. Vamos adiante. 0,80. 50. Posso fazer umas coisas mais horríveis? Posso aqui fazer. Mas daí eu vi o seguinte, bom, poderia, né, só para deixar as coisas mais legais, né,
Poderia pegar o nosso caderninho de cálculo zero? É cálculo zero. Pelo menos quando eu dei cálculo zero foi assim. Bom, pessoal, lá da definição de exponencial, né? Eu tenho uma e na x igual, vou dar outras letras. Eu tenho e, que é o número de Euler, né? Que é 2,718. Tenho e na a igual a b. Então, eu posso dizer para você que o valor de a é o ln de b. Sabe que existe uma relação, né, entre log e exponencial. Então, aqui é a definição de ambos os lados. Na a igual a b, então a igual a ln de b. Ou, se a igual a ln de b, é porque na a é igual a b. Isso aqui é a definição. Então, dessa definição, eu poderia dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao ln de 0,9. Mas tem esse sinal de menos. Então, eu posso fazer x na 9 mais y ao quadrado igual a menos o ln de 0,9. Aí você vai pegar a calculadora e vai fazer o ln de 0,9. Deu menos 0,1. E uns quebrados. Com esse menos que está aqui na frente. Bom. Posso fazer isso aqui? Pode. Deve. Mas eu nunca vou lembrar disso. Isso aqui eu nunca vou conseguir fazer. Isso é horrível. Deixa assim e toca o baile. Vamos ver até onde a gente consegue fazer. Será que a gente precisa fazer? Sim. Em equações diferenciais vai precisar. Bom. Você pode ir lá no GeoGebra e digitar a equação que você obteve. A equação que você obteve foi essa aqui. Eu digitei assim. Lembrando que no software GeoGebra, Excel, bem básico, Excel. Tá? Do GeoGebra ao Excel, o número de Euler ele vai ser representado dessa maneira. Se eu quero fazer número de Euler de menos 72,35, vai ser dessa maneira. Certo? Bom. Então, eu vou lá e digitei a equação. Depois eu digito a outra equação, que é o 0,8, e assim por diante. E aí eu tenho as minhas curvas de nível. Lembra lá quando eu fiz o primeiro caso, ele dava um raio de 0,1, aí eu tenho que tirar a raiz quadrada, enfim. Me gerou uma série de circunferências, né? Gerado aqui. Então, vamos só fazer a conta se eu fiz a conta certa. Nós temos chegado a isso aqui. Aí, eu tenho 0,9. O log ficou com o sinal negativo na frente. Ele vai ficar com 0,1053. Aí eu tenho essa equação aqui. Essa equação aqui é a equação de uma circunferência. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um raio ao quadrado é a equação de uma circunferência. Ah, professor, mas isso aqui não está ao quadrado. Por enquanto. Se eu pegar o raio dessa circunferência, vai ser a raiz de 10,53. Então, se eu tomar a raiz disso, 0,32. E isso aqui, o GeoGebra, se você olhar aqui, realmente, né, entre 0,4 e 0,2, a minha circunferência aqui, ela passa um pouquinho mais para o lado do 0,4. Ou seja, aqui deu... Né? Ah, professor, mas não foi assim que a gente digitou, veja, só faz a forma, mas que tudo vai dar a mesma coisa, certo? É bom de conversar essas coisas, mostrar essas coisas, tá? É que tem coisas que a gente tem que sempre explorar mais. Bom, ok, então nós
Temos as equações das curvas de nível. Eu fui lá no GeoGebra, inseri as equações como eu obtive aqui da forma mais simples. Não precisei fazer as histórias dos logaritmos, mas poderia. Inseri da forma mais simples e ele me obteve o mesmo resultado. Tranquilo. Mesmo resultado, bem tranquilo. As mesmas circunferências, tranquilos. Sem mistério. Então, a gente já viu, né? Como obter curvas de nível. Agora vamos adiante. No exemplo em questão, calcule e interprete isto. Antes de mais nada, o que é isso aqui? Essa primeira. Eu vou calcular e interpretar. Se eu olhar para isso aqui, o que eu estou calculando? O que o T calcula? O T de x e y é a minha temperatura em cada ponto. Então, esse T aqui, essa notação aqui, esse código, vai me determinar o quê? A temperatura no ponto 0,4, melhor, 0,6 e menos 0,4. Ou seja, aqui está o 0,6 e menos 0,4. É isso que faz. Então, nesse ponto, a temperatura. É isso que ele vai determinar. Então, antes de calcular, a gente já sabe que é isso que o T vai fazer. Tá? As derivadas. As derivadas são taxas de variação, ou seja, naquele ponto, qual é a taxa de variação? Bom, a interpretação de derivada que nós temos que tratar aqui é a seguinte. Nesse ponto em questão, agora, eu estou em 0,6 menos 0,4, parei aqui. Qual é a taxa de variação se olhar só para a direção de x? Então, é derivada em x. Qual é a taxa de variação se eu olhar para a direção em y? E nesse caso aqui, a gente sempre olha para as direções positivas, tá? Ou seja, então, se eu olhar nessa direção aqui, então, é essa derivada aqui. Bom, vamos fazer a conta e vamos ver o que acontece. Primeiro, a temperatura. Bom, aqui eu fui direto para a derivada, né? Bom, se eu for calcular a derivada em relação a x, né? Então, o que acontece aqui se eu for calcular a derivada em relação a x? Então, primeiro, qual é a regra de derivação? Vamos para a tabela. Então, lá na tabela, eu vou ter e na u. Então, eu tenho uma exponencial, né? Então, é e na u. Derivada de e na u é e na u, vezes a derivada de u. Então, se eu for calcular a derivada em relação a x, o que eu sei? Bom, 100 é constante, vezes e na u, vezes a derivada em relação a x. Eu posso botar aqui, posso escrever de várias formas. Eu posso escrever, posso dizer que o meu u, que é isso aqui tudo, pode ser isso aqui. Eu posso dizer que o meu u pode ser menos x2 menos y2, dá na mesma. Eu vou botar x2 menos y2. Então, dessa maneira, eu tenho vezes esta derivada em relação a x. Então, a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. A derivada de menos y ao quadrado é zero, porque eu estou derivando em x. Isso aqui, então, vai ficar menos 200. Posso deixar assim ou posso fazer assim. Tanto faz.
Então, chegamos a esse resultado. Se eu for calcular a derivada em relação a y, nós temos algo bem similar. Vezes a derivada em relação a y. E aí vai ficar quanto? Vezes essa derivada em relação a y. Então, vai ficar 0 menos 2y. Tá. Tanto faz. Ali parece que tem. Certo? Então, bem similar, né? Ok. O E se mantém, professor. Sim, por causa da nossa regra de derivação, né? Bom, se eu for calcular a derivada no ponto, que nós já fizemos desde a pré-aula, calcular a derivada no ponto, nós vamos substituir o x e o y da derivada que nós observamos, calculamos aqui em cima, e vamos fazer as continhas. Então, se eu pego e faço essa continha aqui, eu vou ter que eu tenho menos 71,73 graus por centímetro. O que essa informação está dizendo para mim? Que no meu ponto P, meu ponto P, e esse ponto é 0,6 e menos 0,4, se eu estou andando na direção de x positivo, que é essa, né? Se eu estiver andando nessa direção aqui, nesse ponto, a temperatura está decaindo 71 graus Celsius por centímetro. Ou seja, nesta direção, a temperatura decai 71 graus. Nesse ponto. Ou seja, eu estou indo nessa direção, essa direção, mas eu tenho menos temperatura, eu tenho menos calor. Certo? O que é menos? O que é menos. Né? Ou seja, ela está decaindo. A temperatura está decaindo nessa direção. E é na variável x que eu fiz a derivada. Se eu for fazer o mesmo procedimento para o y, nós calculamos a variável em y, faço a continha, ficou 0,47 positivo. Né? Por que ficou esse mais? Né? Por que ficou esse mais? Foi porque o meu 0,4 é positivo, né? Meu P, 0,6 menos 0,4. Então, quando eu coloquei o 0,4 negativo, virou um número positivo. Então, o que ele está dizendo para mim? Que nesse ponto, no meu ponto P, né, na direção de y positivo, a minha temperatura está crescendo. Então, se você for, o famoso problema da formiguinha, se a formiguinha está aqui e ela quer escapar do calor, para onde é que ela tem que ir? Ela tem que caminhar na direção de x. Né? Porque nessa direção aqui, a temperatura está caindo na ordem de 71 graus por centímetro. Porque se ela for na direção de y, a temperatura está aumentando 47 por centímetro. Então, ela caminha aqui para lá. Vale? Qual é o valor de E? É aquele 2,71? E 2,178. Isso aqui. Tá. Tu vai encontrar na tua calculadora sempre em cima da tecla do logaritmo, né? Então, tu tem o ln e aqui em cima tu tem o valorzinho do E que tu vai obter pelo shift. Geralmente nas calculadoras é assim. Bom. Estamos acabando. Já estamos com menos de 2 minutos. Deixa eu ver. Então, depois eu vou explicar esse gráfico aqui. O que a gente vai fazer no intervalo? Vai dar uma maguinha, vai
vai dar uma olhadinha nisso que eu falei até agora, dar uma reorganizada na mental, e depois do intervalo, então, a gente retorna, e aí eu explico aquele gráfico, certo? Então, terminando a nossa segunda live, retornamos às 9h20. Daqui a pouco. Bom. Então tá. Bom, então nós temos calculado as derivadas. Então, a derivada em relação a x é essa aqui, né? E ela foi calculada nesse ponto, 0,6 e menos 0,4. Então, eu vim aqui e marquei, né? No ponto 0,6 e 0,4, eu não tinha calculado o valor do t ainda, né? Então, eu tinha feito o cálculo das derivadas e nós não tínhamos calculado o valor do t. Então, o que acontece? O nosso t de xy é igual a 100, e na menos x2 mais y2. Então, se eu tenho t de 0,4, ou melhor, 0,6 menos 0,4, então eu vou fazer a continha, 100 e na menos 0,6 ao quadrado mais menos 0,4 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Vou fazer na calculadora. 100 menos 0,6 mais 0, quadrado, por 59. Então, essa temperatura ali deu aproximadamente 59. Eu vou trabalhar redonda, mas eu sei que é 59, 45, 2 e uns quebrados. Repara, olha só. Aqui eu marquei o 90. Aqui eu marquei o 80. Aqui eu marquei o 50. Então, repara, essa curva em azul aqui, qual é a temperatura nessa curva em azul? Essa curva em azul, a temperatura é 59. Certo? Então, essa temperatura em azul aqui, ela é 59. Então, o que nós temos? Dá para ter já a ideia de que quanto mais nós andarmos na direção de x, a minha temperatura vai diminuindo. Ó. Se eu, por exemplo, sair daqui, ó, eu estava em 80, fui para 59, agora fui para 50. Então, essa ideia, a derivada está passando para nós. Tá? No ponto em questão, a nossa temperatura é de 59. A tendência é, se eu caminhar para a direita, a minha temperatura vai para 50. Então, nesse sentido, a tendência é ter uma derivada negativa, que é o que aconteceu, né? Ou seja, se eu estou caminhando nessa direção, a tendência é diminuir. Menos 71 graus por centímetro. Nós estamos caminhando aqui, o quê? 0,6 para 0, sei lá, não chega a 0,7. Ou seja, então, nessa direção aqui eu já perdi, eu vou perder menos 71 graus por centímetro. Tá? Ou seja, eu tenho uma forte tendência a perder temperatura nessa direção. É isso que ela está dizendo. Ó. Esse menos tão grande, né? E faz sentido pelo que nós verificamos. Eu quero mostrar para vocês que as coisas fazem sentido, as coisas fecham. Ó, se eu caminhar acima, qual é a tendência? A tendência é aumentar. 47. Então, é uma tendência, porque o que nós verificamos? Que aqui é 59, mas aqui a curva de nível, logo aqui, vai ser uma curva de nível o quê? Maior, né? De maneira que a curva de nível vai estar aqui, ela vai ser menor, vai ter uma temperatura menor. Então, essa temperatura aqui é menor que 59 e essa temperatura aqui é maior que 59. Então, se a formiguinha estivesse caminhando nessa direção aqui, ela ia pegar uma temperatura maior, que é o que reflete o cálculo da derivada. Certo? Ou seja, eu tenho uma tendência a crescimento, uma tendência de 47 graus Celsius por centímetro.
De novo, repito, esses valores são pontuais nesse ponto, nesse momento, tá? Isso está ocorrendo. Muito bom. As derivadas, elas trazem uma taxa de variação em uma direção. Então, se eu estou fazendo a derivada em x, eu estou calculando a taxa de variação em x. Se eu estou calculando a derivada em relação a y, eu estou calculando a taxa de variação em y. Tá? Então, esse é um ponto que agora nós vamos ter uma direção nas derivadas. Bom, então vamos adiante. Antes de chegar nessa questão de direção e derivadas, vamos falar de um ponto que é a derivada total. A derivada total, que é sempre denotado, e aí a gente tem que ter a notação, a derivada total, ela sempre vai ser denotada pela letra D, certo? Enquanto a derivada parcial, ela vai ser usada por esse símbolo aqui, o parcial, né? Enfim, é uma questão de notação. São parciais e essas são totais. Ah, então no semestre passado a gente calculava derivadas totais. Sim, porque você só tinha uma variável independente. Aqui nós temos 2, 3 e assim por diante. Né? Quando vocês forem estudar mecânica dos fluidos, vocês vão ter 3 dimensões, x, y, z e t. Ah, mas eu faço engenharia civil, então está um pouco mais livre. Mas quem for fazer, lá, os da mecânica, por exemplo, vão ter x, y, z e t. E aí, todas essas grandezas, né, vão refletir direto na variável final, por exemplo. Então, vamos ver o seguinte, qual é a ideia desse problema aqui? Então, eu tenho um cone invertido, né, de volume de um cone, ou seja, se eu não tirei da minha cabeça, um volume do cone. Suponha que no tempo zero, o volume é completo. Tá? Você está no T0. Você tem aqui um cone invertido, você criou uma caixa d'água da Corsã. Aqui. Beleza. Aqui no tempo zero, essa caixa d'água ela está cheia d'água. Então você vai e faz um furo. Tá? E tem início um vazamento. E aí o que acontece? Você vai observar o seguinte, num instante qualquer, você tem essa altura. Num instante mais avançado, e no outro instante, você tem essa altura. Num outro instante, tem essa altura. Então, em cada instante, eu tenho um H e um R diferentes. Então, para cada instante, né? Então, para cada instante, eu tenho um R, para cada instante T, eu tenho um R e eu tenho um H. Então, dessa maneira, eu posso dizer para vocês que o R, o raio, é uma função, ou seja, o raio depende do tempo. Eu posso dizer que o H também depende do tempo. Certo? Então, todo mundo depende do tempo. Eu tenho uma composição, como a gente chama, né? Que é o seguinte. A minha função V, o volume, né? Ela depende de quem? Quando eu olho para a função V, eu sei que o V
depende do raio e da altura. Ou seja, ela depende do raio e da altura. Porém, a gente viu no problema que o raio é uma função do tempo. Ou seja, o raio depende do tempo. Ou seja, o raio depende do tempo. A gente viu que a altura também depende do tempo. Porque a cada instante eu tenho um raio, a cada instante eu tenho um volume. A cada instante eu tenho um raio, a cada instante eu tenho uma altura. E aí, a cada instante eu tenho um volume. Porque esses valores aqui vão entrar aqui e vão me dar esse valor aqui. Então, eu posso dizer para vocês que se eu quero calcular a derivada da velocidade em relação ao volume, ou seja, em relação à variável final, minha variável final é o tempo. Por isso que ela é uma derivada total. Eu vou calcular a derivada em relação à variável final. Certo? Eu sei que para chegar na variável final, o V vai precisar saber quem é o R. E o V vai precisar saber quem é o H. Então, a cada tempo, eu tenho um V e eu tenho um H. Então, a cada tempo tem um V e um H. Aí eu vou jogar na fórmula do volume e vou encontrar o volume a cada tempo. Porém, o V e o H, eles dependem. O R e o H, eles dependem de quem? Do tempo. Eu tenho esse esquema aqui. Então, você pode botar assim, Aqui está o tempo. A cada instante, eu tenho um R e um H, e aí eu calculo o V. Ou seja, mas aí eu quero calcular a derivada direto do V para o T. A gente chama de derivada total, da derivada da velocidade da variável final. Então, para calcular essa derivada da variável final, nós vamos usar esse resultado aqui. Esse é um resultado aqui bem interessante, a famosa regra da cadeia para funções a várias variáveis. Ele faz uma combinação de coisas. Primeiro, reparem que nesse resultado que nós temos aqui, o que eu vejo? A derivada de V em relação a R. Então, eu estou indo de V para R. Certo? Aí, eu vou multiplicar esse resultado com a derivada de R para T. Ou seja, tem uma lógica nisso aqui. Mas, porque eu fiz um caminho. Agora, eu vou fazer o outro caminho. Então, no outro caminho, eu tenho a derivada de V para H. E depois eu tenho a derivada de H para T. Certo? O outro caminho. E essa ideia aqui, ela está intrinsecamente ligada com esse esquema aqui. Esse nosso esquema aqui, ele é muito, 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 muito importante. Aqui eu estou pegando, eu estou apresentando para vocês a derivada total, que é um resultado bem complexo. Ou seja, eu falo resultado porque nós demoraríamos, sei lá, mais de uma semana para demonstrar esse resultado, e eu estou fazendo esse resultado dentro de um problema. Depois nós vamos extrapolar isso para outros problemas. Onde eu tenho um encadeamento de variáveis e eu quero calcular a derivada da minha variável final, da minha variável dependente, em relação à minha variável independente primária. Aquela primeira variável independente. No caso aqui, na grande maioria das vezes, é o nosso tempo. Vamos botar isso num problema e vamos sentir isso. Filosofando, às vezes, só gasta mais saliva. Então tá, vamos botar o nosso bom e velho probleminha do tronco de cone. Aqui é o nosso tronco de cone, a nossa caixa d'água da Corsã.
O volume do tronco de cone é dado por essa expressão aqui. Tá. O que acontece? Um aluno uma vez me incomodou numa avaliação porque eu não botei o H1. Mudou todo o resultado porque aqui é H1. Sim, pessoal, aqui é H1. Ou melhor, vocês... né? Esse H é o H1. Né? Então, ou melhor, supondo que H é igual a H1. Ok. Então, o meu V, ele é uma função do R pequeno, do R grande e do H. Certo? Muito bom. Então, eu estou vendo aqui. O que acontece aqui? Deixa eu ver uma coisa com a próxima slide. Tá. Quais são as variáveis? Então, quais são as variáveis independentes no cálculo do volume? Tá? Então, as minhas variáveis independentes são, se eu olhando para o que nós temos aqui, tá? Olhei para cá e vou transcrever aqui. O meu volume é πh sobre 3, R2, Rzão, mais R2. Ok. Então, a minha função V depende do Hzão, do H, do Rzão e do Rzinho. Então, as minhas variáveis independentes do problema são a altura, o raio maior e o raio menor. Só que agora ele está perguntando assim, no cálculo do volume, quem depende do tempo? Ele está perguntando, essas variáveis aqui, quem depende no tempo? Será que tem uma conta que tem que fazer? Vamos descobrir. Tem que olhar para esse desenho. Esse desenho não está à toa aqui. Você tem as três variáveis dessa fórmula. Quais delas dependem do tempo? Vamos supor que no tempo 0, o meu tanque está cheio. Mas no tempo 5, o meu tanque está aqui. O que eu tenho nesse tanque 5, nesse momento? Eu tenho um R, eu tenho um H, eu tenho um Rzão. No tempo 10, a minha altura está ali. Nesse tempo 10, eu vou ter outro Rzinho, outro Hzinho, mas eu vou ter o mesmo Rzão. Repara, para qualquer tempo, esse valor aqui de baixo, ele é o mesmo. Ele nunca vai mudar. Tá? Já o Rzinho, né, e o H, num caso de um esvaziamento, ele vai estar sempre mudando. Tá? Para mim, travou ali o compartilhamento. Não, é esse aqui. Então, o que acontece? Para cada tempo, né, eu tenho um R pequeno diferente, eu tenho um H diferente. Porém, o meu R é o mesmo, né? Ou seja, está saindo líquido aqui, e a cada tempo ele está perdendo altura, melhor, está ganhando altura e está perdendo, e o meu R está crescendo, está indo. Certo? Então, a pergunta que o problema está fazendo é a seguinte, né? Para quais variáveis ela depende do tempo? A fórmula depende do tempo. Então, ela depende do tempo para o raio menor
que é a altura. Né? Ou seja, o R, o raio maior, ele é fixo. Dá para enxergar pelo problema, né? pelo desenho. Então, qual a expressão da derivada total? Ora, para chegar nisso aqui, o que nós temos que verificar? Que volume depende de 3 variáveis. O Rzão, o H, o Rzinho, o H e o Rzão. Esse valor aqui é fixo. Então, ele não vai entrar na conta. Então, nós temos que calcular, né? Para calcular a derivada total, a gente vai precisar das derivadas em relação a R pequeno e ao H. Né? Ou seja, o R e o H dependem do tempo. Então, dessa maneira, a minha derivada total vai ser a derivada de V em relação ao R pequeno, vezes a derivada do R em relação a T. Mais a derivada do V em relação ao H, vezes a derivada do H em relação ao T. Tá. Beleza. Vamos ver o seguinte. Nessa situação, ele pede. Eu tenho que determinar. Eu tenho que trabalhar com essa fórmula. Novamente, a gente se depara numa situação onde eu tenho uma fórmula. Eu tenho que encaixar peças para calcular as coisas. Então, quais as peças que nós temos que determinar? A derivada de V em relação ao R pequeno. E a derivada de V em relação ao H. Esses daqui, por enquanto, a gente não tem informação sobre eles. Daqui a pouco vai aparecer informação sobre eles e a gente conclui o problema. Então, tá. O que acontece? Vamos fazer o seguinte. Posso levar, vou fazer uma animação. Então, beleza. A nossa fórmula para V, né, nós tínhamos visto que era qual? H sobre 3, Rzão, Rzão, R quadrado. Essa aqui é a fórmula, né? Então, onde eu tirei isso? Eu tirei daqui. Transcrevi ela. Ele pede para calcular a derivada do V em relação ao R. Pois bem, então, muito bem. Então, derivada de V em relação a R. Então, vai ficar derivada em relação ao R. Vai ficar πH sobre 3, vezes o Rzão, mais o Rzinho, vezes o Rzão, mais... Ok. Esse fator aqui, isso aqui é um valor constante. Por que isso aqui é um valor constante? Porque eu estou calculando em relação ao raio menor, o R pequeno. Aqui tem R pequeno? Não. O π é π. O H é constante, porque eu estou calculando a derivada em relação ao R pequeno. O 3 é constante. E esse fator, eu estou chamando de fator. O que é um fator? Fator é algo que está multiplicando. Então, se ele é um fator e ele está multiplicando, na derivada ele sai para fora da derivada. E agora, então, vamos olhar. Então, vai ficar vezes quem? Agora a derivada vai olhar para dentro do parênteses. Estou calculando a derivada do R pequeno.
Bom, aqui eu tenho R grande, e o R grande é constante. A derivada é zero. Mas, agora eu vou olhar para cá. A derivada em relação a R pequeno, de quem? Do R pequeno vezes o H. Ora, o R grande é uma constante. Ele sai para fora, ele está multiplicando, ele sai para fora da derivada. Então, sobrou quem? A derivada de R pequeno em relação a R pequeno. Isso aqui vai ficar o R vezes 1. Então, sobrou só o R. Mais quem? A derivada em relação ao R pequeno de quem? R pequeno ao quadrado. Ou seja, 2R. Certo? Então, calculamos a derivada aí. Ah, professor, mas ele fala para calcular a derivada no ponto. Então, já vamos falar disso. Que ponto? R igual a 3, H igual a 6 e R igual a 2. Tá. Muito bom. Então tá. Quando eu calculei a derivada, né? Então, eu fiquei com R mais 2Rzinho, vezes aquele fator. Então, o H ele ficou com 6, o Rzão ficou com 3 e o Rzinho ficou com 2. Fiz a conta, 14π. Né? Da mesma forma, eu vou trabalhar para a derivada ali embaixo. Então, o que acontece? E agora eu estou calculando a derivada em relação ao H. Então, eu tenho π né? Então, isso aqui é a minha derivada em relação ao H. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Quando eu estou calculando essa derivada aqui, né? Eu tenho H aonde? Onde é que tem H? Apenas no primeiro fator, né? Eu tenho H apenas nesse fator aqui. Nesse fator aqui, eu não tenho H. O fator só tem R. Como eu estou, de novo, usando a palavra fator. Fator, ele está relacionado a um produto. Então, quer dizer que R2 mais R mais R pequeno ao quadrado é uma constante e sai para fora da derivada. Aí sobrou quem? A derivada em relação a H de πH sobre 3. Ora, o π e o 3 também são constantes. Então, eles também podem sair da derivada. Então, vai ficar como? π sobre 3, R ao quadrado, Rzinho R, R ao quadrado. E sobrou o quê? A derivada de H em relação a H. Quanto é que é a derivada de H em relação a H? 1, né? Então, sobrou apenas π sobre 3, R2 mais R. Assim. Ah, professor, precisa fazer assim tão detalhado? Claro que não, né, gente? Você pode já chegar aqui e olhar para isso aqui e já dizer, é π terços vezes e toca o barco, não precisa perder tanto tempo. Tá? Tá? Pois bem, tá ali. Né? Então, π terços do R, toda a expressão com R, calculado para Rzão, para H e para Rzinho. Ó, repara nessa notação aqui. Quando eu coloco esse risco aqui, eu estou dizendo que eu vou calcular a derivada no ponto. Eu só substituo as coisas. E aí, então, quando eu substituo as coisas aqui, substituo os números 9, 9, melhor, o 3, o 6 e o 2, encontrei 19 e sobre 3. Muito bom. Então tá, calculei as derivadas do V em relação ao R e do V em relação ao H. Agora, né, então nós temos já o que calculado. O que a gente já tem calculado nessa fórmula aqui? Né? Vamos fazer um inventário do que nós temos. Já sabemos quanto vale isso. Já sabemos quanto vale isso. Falta determinar isto aqui e falta determinar isso aqui. Bom, aí ele diz o seguinte. Vamos assumir. Ou seja, quando diz vamos assumir é em gula, a seco.
o R de t é t ao quadrado sobre 2 mais 2, e que o H de t é 6 menos raiz de 3 ao quadrado. Certo? Então, alguém foi lá, mediu o R e mediu o H, né? Mediu o R, mediu o H, e chegou a essas expressões. Então, com estas expressões, nós podemos calcular esse valor aqui, no tempo igual a 1, 1 hora. Então, no meu reservatório, né, agora eu vou conseguir calcular a minha vazão, né, de saída aqui. Beleza. Então tá. Então, se eu for calcular, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o R. Quanto é que é o R no instante 1? Bom, o R no instante 1 eu vou colocar no lugar do T, eu vou colocar 1. Então, ficou 1 meio mais 2, 5 meios é 2,5. Se eu colocar 1 no lugar do T, vai ficar 6 menos raiz de 3. Bom, raiz de 3 é 1,71, fiz a conta, ficou 4,28. Então, no instante 1, né? No instante 1, quando eu estou esvaziando o meu reservatório, 1 hora depois, né, o meu raio, né, é esse aqui, e a minha altura, né, é essa aqui. Certo? Ok. Então tá. Aqui tem um erro nessa fórmula, agora que eu me dei conta. Porque o meu R de T, o meu R de T em T igual a 0 tem que ser 3. Então esse valor aqui tem que ser 3, não 2. É, professor? Tá certo, tá? Só o professor que viu detalhes de definição. Isso acontece sempre. Por que eu pensei nisso? Por causa desses dados aqui, né? Quais são os dados do meu problema? O meu... Não, tá certo. Ó, é 2 aqui, né? Então tá certo, 2. Porque no instante 0, 0 sobre 2 dá 0, mais 2 dá 2, tá certo. Aqui, o de baixo é 3. E o de baixo tá certo. Ok, tudo certo. Então, o que acontece? 1 hora depois, se você olhar, ele começou em 2, ele já está em 2,5. Né? Até chegar em 3. Aqui o meu R era 2, e aqui meu R agora já é um Rzão, já é 3. Então, conforme vai baixando o nível d'água, esse valor, ele tende a ir para 3, né? Então, tá certo. Ok. A minha altura, que era 6, né? Porque se o meu T é 0, a minha altura é 6, 1 hora depois, a minha altura já é 4,28. Certo? Então, a pergunta que o meu problema, que isso aqui está resolvendo, é qual é nesse instante, qual é a minha vazão, dV/dt. dV/dt é vazão, né? Metros cúbicos por hora. Né? A minha unidade de medida aqui é em hora, né? Então, qual é a minha vazão aqui? Nesse instante. Então, o que a gente faz? Agora, vamos calcular as derivadas. Então, eu calculo a derivada de R de t em relação a t, é uma derivada lá do cálculo 1. Então, o que acontece? Vai ficar 2t sobre 2, vai ficar só t. Como eu estou calculando no tempo 1,
Então, a minha derivada é 1. Aqui faltou um quadrado, né? Aqui faltou um quadradinho. Que aqui é até o quadrado, né? Aqui faltou uns quadradinhos. O que acontece? Se eu estou fazendo derivada até o quadrado, vai ficar o quê? Derivada de 6 é 0. E aí ficou menos 2, raiz de 3 vezes t. Como é no tempo 1, ficou. Aí eu fiz a continha. Menos 2 vezes raiz de 3 deu esse valor aqui, né? Aproximado. Ok. E aí o que a gente faz? Aquela velha história. Agora nós vamos substituir, colocar cada pecinha no seu devido lugar. Então, colocando cada pecinha no seu devido lugar, nós vamos fazer o seguinte. Né? A derivada de V em relação ao R é 14π. A derivada de R em relação a T é 1. Tá ali. A derivada de V em relação a H é 9π sobre 3. Tá ali. E a derivada de H em relação a T é menos 3,2. Tá ali. Se eu fizer essa conta, né? Se eu fizer essa conta, 14 menos 19 vezes 3,42 dividido por 3 vezes o π, dá menos 24. Isso dá menos 24. O que é esse menos 24? Qual a unidade de medida aqui? Metros cúbicos por hora. Isso aqui é uma vazão. Isso está dizendo para mim o seguinte, que nesse instante em questão, 1 hora depois, eu tenho essas medidas aqui. Então, nessa 1 hora, nesse instante em questão, minha vazão ou seja, a cada hora, nesse instante, o meu reservatório está perdendo 24 metros cúbicos. Certo? Aproximadamente 24 metros cúbicos. Ele está perdendo porque é um sinal negativo, né? Ou seja, está saindo. Tá? Então, o nosso problema ele tem que fechar tudo bonitinho. Certo? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para você sobre derivadas totais. Tá? Semana que vem a gente vai voltar a trabalhar com isso, a gente vai fazer outros problemas. Certo? Eu vou deixar, talvez, alguma coisinha sobre isso no pós-aula, porque a gente fez um problema inteiro. E é isso. Vou depois salvar isso aqui e disponibilizar ali para vocês, tranquilamente. E era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Certo? Menos de 1 minuto, 1 minuto e 15. Boa Páscoa, bom feriado, aproveitem, amanhã não tem live, para quem tiver dúvida, eu não dou aula amanhã, mas quem tiver já sabe que não é para ter. Muito professor de vocês, vai que o professor de vocês seja uma pessoa meio desligada, né? Isso às vezes acontece. Certo? Então tá, boa noite para vocês, bom fim de semana. Qualquer coisa me escrevam e eu disponibilizo tudo depois para vocês. Heitor, boa noite. Boa noite.